Rodrigo Kasparov Neves, direto de Santiago, Chile, faz contato com a Alviverde Brasil num dia muito importante, depois de uma vitória acachapante de José Antônio Cast. Deu tudo certo por aí, Rodrigo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu caro. Muito obrigado por me chamar novamente. E não é que deu tudo certo, deu tudo excelente. No Brasil, a gente tem o costume de dizer grande dia quando a gente tem uma vitória. Ontem foi um gigante dia. Aliás, 58,30%. Aliás, isso que eu ia te perguntar, com números superlativos, né, Rodrigo? Não é só superlativo. Senhores, José Antônio Cast foi o presidente mais votado da história do Chile. Não é questão de, não, é a maior vitória desde o final do governo Pinochet, ou é a maior vitória desde a última vitória de direita. Não. Senhores, nunca na história do Chile um presidente havia alcançado 58,30. Isso não foi uma vitória pequena. Isso foi uma lavada. Isso não foi uma vitória da direita. Isso foi uma humilhação da esquerda. Tanto que ontem você já tinha os primeiros sinais de revolta da esquerda. Não deu 15 minutos do reconhecimento da vitória pela Hannet Hara, o Boric já estava ligando para o José Antônio Cast reconhecendo a vitória, e mais 5, 10 minutos depois, você já tinha ativistas de extrema esquerda tentando causar violência na Plaça Itália, Plaça Baquedano, que é bem no centro geográfico de Santiago. A esquerda ontem estava em uma expressão que a gente não tem como descrever de outra forma, que não é de morte. Você percebia isso no semblante do Gabriel Boric enquanto ele fazia a ligação para o José Antônio Cast. Você percebia isso no semblante das pessoas que estavam no comando da Hannet Hara. O que houve ontem não foi só uma vitória do Cast, foi uma humilhação de toda a tentativa da esquerda de refundar o Chile. Ontem o projeto refundacional que eles tinham de acabar com a identidade do Chile como nação e criar uma nova identidade, isso se foi no espaço. Acabou. Mais do que isso, a esquerda está despertando hoje com um sabor extremamente amargo, que é o sabor de ter tido a maior derrota eleitoral da história da esquerda chilena, junto ao fato de que eles têm a consciência de que a direita não só tem a maioria popular, como tem a maioria no parlamento. Nós temos a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado chileno. E isso significa que vão ser 4 anos extremamente difíceis para a esquerda, porque eles não vão ter margem para obstruir o governo no Congresso, eles não vão ter margem para obstruir o governo nas ruas. Já se espera desde já que a esquerda vá retentar fazer protestos violentos, uma espécie de reedição do estalido social e do outubrismo. E o discurso do Cast foi super claro quanto a isso. A primeira meta dele é pacificar o país, a qualquer custo. Agora, Rodrigo, a gente já pode então agora estabelecer o caminho, a estratégia estabelecida por Cast, que o leva a essa vitória acachapante, a maior da história da eleição no Chile. Pautado no quê? O que balizou a campanha de Cast para que os números chegassem a esse ponto, Rodrigo? Não é um trabalho de uma campanha, e isso é o que poucas pessoas entenderam do processo chileno. A campanha do Cast não começou em agosto desse ano. A campanha do Cast começou em 2017. Quando o Cast fez o rompimento dele com a UDI, lançou a sua pré-candidatura presidencial como um candidato independente lá em 2017, ele já estava num projeto em que ele sabia que ele não ia ser eleito em 2017, ele sabia que ele não ia ser eleito em um processo eleitoral rápido, que ia ter que ser um processo de reconstrução. A característica principal do Partido Republicano é que eles não são um partido de direita meramente eleitoral. Eles têm um lado acadêmico intelectual que balizou e pautou todas as ações deles ao longo desses anos. O Partido Republicano nada mais é do que uma continuidade das ideias e prática intelectual do Jaime Guzmán, que é uma espécie de Olavo de Carvalho chileno, um ideólogo de direita que basicamente escreveu a Constituição do Chile de 1980, foi a principal força ideológica por trás de Augusto Pinochet e que foi assassinado brutalmente pela esquerda nos anos 90. Essa figura foi o professor do José Antônio Cast e da maior parte das lideranças republicanas. E desde então eles atuam nessa perspectiva do Jaime Guzmán. Qual é a perspectiva do Jaime Guzmán?
ocupação de espaços, construção de uma equipe estável, de unidade, construção de um projeto de etapas de longo prazo. E isso funcionou muito bem no Chile. Uma coisa que o José Antônio Cast notadamente tem é uma equipe extremamente consolidada, que acompanha ele desde 2017. Eu falo isso porque eu, de certa forma, fui parte dessa equipe, eu estive com essas pessoas, embora eu não pude ser continuamente parte da equipe, porque eu resido no Brasil, não no Chile, mas eu vinha para cá com frequência. As mesmas caras com quem eu falava em 2017 para tratar as questões do Cast são as mesmas caras com quem eu falo hoje. Você vê essas pessoas fazendo uma crescente da vida política delas junto ao José Antônio Cast. Não tem um único assessor do Cast, originalmente de 17, que hoje não é um deputado, que hoje não é um conselheiro regional, que é equivalente a um deputado estadual, que hoje não é um vereador. O Cast, ele montou uma equipe ideologicamente sólida e extremamente leal. E isso deu para ele uma estabilidade mesmo em tempos de crise. Qualquer candidatura presidencial teria desmoronado, como a de 2021, após uma derrota, como foi a do José Antônio Castro Boric. Não foi o caso do Partido Republicano. Eles perderam e no dia seguinte eles estavam trabalhando unidos. Qualquer candidatura presidencial não teria sobrevivido a um racha interno na direita, como foi o caso quando houve o racha entre republicanos e libertários no que tange a mudança constitucional. O Partido Republicano continuou navegando como se nada tivesse acontecido. E a mesma coisa ocorreu nessa campanha agora. Havia todos os motivos possíveis para que houvesse algum tipo de, seja jogada do sistema para garantir que a Evelyn Matei fosse para o segundo turno, seja algum avanço inesperado por parte do Parisi ou por parte do Johannes Kaiser para chegar no segundo turno, mas os republicanos se mantiveram. Isso porque eles criaram uma estrutura extremamente coesa, em que eles têm uma equipe sólida, um think tank que prevê boa parte das ações políticas e uma estratégia que está consolidada há quase uma década. Quando você tem isso, você tem a mesma coisa que os partidos comunistas normalmente têm, que é uma estabilidade de trabalho e uma estabilidade de projeto político. E isso faz toda a diferença quando você vai para um conflito direto, como foi o caso entre o José Antônio Castro e o Partido Comunista Chileno. Agora, Rodrigo, nesse sentido, eu posso concluir que a direita chilena passa por um processo de maturação mais avançado do que a direita no Brasil? Mas isso com certeza, isso eu alerto há muito tempo. No Brasil, a gente fez todo o nosso processo político de uma forma muito acelerada e também muito atrapalhada. Isso não é culpa das pessoas que o executaram. Nós fizemos isso por necessidade, nós não tivemos as estruturas e ferramentas que os chilenos tiveram. Mas é só comparar o cenário. O Bolsonaro foi eleito em um partido de aluguel, sem ter lançado senadores na maior parte dos estados e sem ter tido suficientes candidatos a deputado para a gente formar uma bancada quando o Bolsonaro foi presidente. Nós só passamos a ter uma bancada estruturada da direita quando o Bolsonaro saiu para a reeleição. Nós não temos até hoje um partido ideológico de direita no Brasil. Tanto o PSL quanto o PL são legendas que abrigaram o Bolsonaro, mas que não são ideologicamente de direita. Você pega o histórico dessas legendas, são legendas de centro, que nos deram um abrigo, nos deram uma guarida, mas que não são propriamente um partido político coeso de direita. Então, o processo chileno foi muito mais organizado, muito mais bem planejado, e isso acabou por ter esse resultado. Eu acho muito difícil que o José Antônio Cast não acabe o seu governo com um índice alto de aprovação. A única chance do governo do Cast dar errado é se ele fizer uma aproximação demasiadamente grande com o centrão chileno, que, diga-se de passagem, está tentando seduzir eles a qualquer custo. Ontem eu estava no comando do José Antônio Cast. A quantidade de figuras da velha política chilena que foram para lá para tentar desesperadamente se aproximar é gigante. Porque o cenário que a gente tem no Chile não é como o cenário do Brasil, em que o Bolsonaro, por não ter um partido e por não ter uma bancada organizada, ele tinha que sentar e se entender com o Centrão. O cenário aqui no Chile é o de que o Centrão tem duas opções. Ou ele vem conosco para o governo da direita e apoia sem impor condições, ou eles vão ser abandonados para a morte, igual a democracia cristã foi abandonada para a morte no Chile do passado. São cenários muito diferentes por conta de planejamentos de campanha muito diferentes.
Rodrigo, o que a gente tem hoje no Brasil mostra que o próximo presidente, nós desejamos que seja o presidente Bolsonaro e lutamos para isso, vai pegar uma terra arrasada, não é? A dívida pública nas alturas, enfim, os caixas em especial. A gente tem Correios como talvez o principal exemplo, destruído. A gente sabe que o próximo presidente do Brasil vai ter problema para reconstruir. A Cast terá o mesmo problema no Chile? Com certeza. Assim, senhores, vamos ser muito claros. O atual governo vai deixar para o CAST a maior taxa de desemprego desde o governo Allende, vai deixar a inflação chilena com os primeiros sinais de descontrole e o CAST vai ter que rapidamente, nos primeiros meses de governo, estabilizar a inflação, senão a inflação vai ser uma bomba relógio antes de outubro do ano que vem. Hoje você já sente os sinais de inflação no Chile. Você já tem todos os indícios de uma estagflação causada pelo governo Boric. E agora que eles sabem que eles não vão permanecer no governo, o Partido Comunista, o Frente Amplio, que é o PSOL daqui, eles vão desligar a máquina. Eles vão deixar a máquina morrer para o CAST começar o governo com uma gestão obstruída. Hoje, à 13h, o José Antônio Cast vai encontrar com o Gabriel Boric. Eu imagino como que vai ser essa reunião de transição. Vai ser basicamente o Gabriel Boric entregando as chaves do carro sem entregar o manual. Tony. Borgo, pois não. Rodrigo, Eduardo Borgo tem uma questão para você. Pois não, fala, Borgão. Olá, Rodrigo. Bom dia, prazer falar contigo. Uma curiosidade, o presidente Trump, no primeiro mandato dele, ele fez lá uns flertes com o centro, com os democratas, foi um pouquinho mais leve. O presidente Bolsonaro também não foi, poderia ter sido um pouquinho mais forte na destruição das bases, né, do comunismo. O professor Olavo alertava muito para isso. Quando entra o Milei na Argentina, ele entende, a impressão que nós tivemos é que ele fez esse estudo do Trump no que aconteceu no primeiro mandato, tanto é que no segundo mandato o Trump vem para enfrentar. O Bolsonaro, nós esperamos que tenha o segundo mandato para isso, mas o Milei ele teve essa sacada, ele analisou os primeiros mandatos e lá ele agiu diferente. O Cast tem esse perfil, ele irá seguir a linha do Milei, ele irá enfrentar as bases do comunismo, enfim, de Gramsci, ele será um Cast ali mais professor Olavo? Como é que vai ser, Rodrigo? Eu tenho certeza que sim. Tanto pela amizade próxima que o Cast desenvolveu com o Javier Milei, que de certa forma eu agradeço o fato de que eu fiz um pouquinho parte disso, apresentei os dois na CEPAC de 2021 em Campinas, mas é mais que isso. Como eu falei, o partido do Cast é uma continuidade do trabalho intelectual e político do Jaime Guzmán. E o Jaime Guzmán tinha essa preocupação em justamente tirar da esquerda os meios representativos, tirar da esquerda os meios de atuação política, vulgo universidades, vulgo TV e rádio, vulgo os meios culturais. O CAST em si, ele é originário desse movimento do Jaime Guzmán. O CAST surgiu originalmente no movimento gremialista, que nada mais é do que um movimento estudantil de direita, fundado nos anos 80 pelo Jaime Guzmán. A primeira eleição que o CAST disputou foi em 1986, o Diretório Estudantil da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Chile. Então ele tem essa noção de conflito cultural com a esquerda. Mais que isso, o principal articulador político parlamentar do José Antônio Cast é um cara chamado Antônio Barquiesi, que eu não tenho palavras para descrever, senão genial. É um sujeito que tem uma noção vívida da política chilena, tem uma noção extremamente vívida do governo Bolsonaro, pois esteve no Brasil acompanhando o governo Bolsonaro em grande parte, e que hoje mantém um diálogo direto com o Carlos Milei. Ele é um cara que, basicamente, enxerga o cenário da política chilena e sabe muito bem que você não pode ter uma dependência do centro político e que você tem que trabalhar uma consolidação da direita. Isso ele já fez um grande sucesso na região dele, a quinta região, que é o litoral chileno, na região de Santiago. É basicamente Valparaíso, Vina del Mar, Vina Alemana, é o litoral próximo de Santiago. Lá, a irmã dele foi candidata na eleição passada, se elegeu com uma margem pequena. Nessa eleição, já foi a candidata mais votada, alcançou acho que quase 16% dos votos da região, e garantiram uma bancada de 3 pessoas, numa região que historicamente é da esquerda.
Então eles têm essa noção de construção política. A gente não está falando de pessoas que não sabem operar. Eu acredito que o cenário para os próximos meses é: o Chile Vamos vai tentar montar uma coalizão, uma coligação ampla de centro para barganhar com o governo, e o Partido Republicano vai desestruturar essa coalizão, transferindo vários deputados do centro que querem ser parte do governo sem impor condições para partidos menores aliados ao governo. Há estimativas de que entre 6 a 10 parlamentares do Chile Vamos, seja da UDI, que seria o equivalente ao PP aqui no Chile, seja do Renovação Nacional, que seria o equivalente à União Brasil aqui no Chile, ou do Evópolis, que seria uma espécie de novo, há uma expectativa de que 6 a 10 desses parlamentares migrem para dentro do Partido Republicano ou para dentro de partidos aliados ao Partido Republicano, como o Partido Social Cristão e o Partido Nacional Libertário. Então, a tendência é uma consolidação da bancada de direita e uma desestabilização do centro político chileno. Rodrigo, conosco também Adriano Castro, Didi, tá por aqui. Didi, Rodrigo Kasparov Neves, direto de Santiago, na tua escuta, Didi. Bom, a satisfação estar aqui com você, Rodrigo, com o Borgo, com o Pitoli. Um abraço aí para os ouvintes e telespectadores da Auriverde Brasil. Estou feliz também, né? Acho que como todo patriota, como todo conservador e alguém de direita, que somos nós estamos bastante felizes aí com a vitória do Cast. E a gente espera que isso seja uma consolidação de uma coisa, de uma mudança de ares que já está vindo aí desde o final do ano passado, né? Com a eleição do Milei, aí passou também as eleições em outros países da América Latina, culminando agora com o Cast lá no Chile. Então, assim, eu queria perguntar ao Rodrigo, ele está aí, acho que em Santiago do Chile, se eu não estou enganado. Sim. Mas eu queria perguntar a ele o seguinte: se esse retorno ou essa transformação para a direita na América Latina é voo de galinha ou veio para ficar? Eu sei que não é uma resposta fácil, mas por tudo que a gente tem visto aí na América Latina, também no Caribe, dando essa guinada à direita, será que a gente vai ter essa consolidação ou é apenas assim um sonho de uma noite de verão? Olha, eu vou estar fazendo um exercício de futurologia ao responder isso. Mas as próximas 2 eleições latino-americanas são a do Peru e a da Colômbia. E elas vão ser belos indícios do que vai acontecer. A eleição da Colômbia, todo mundo já sabe o resultado. Basicamente, o governo Petro é o governo mais impopular da história da Colômbia, porém, todo candidato de oposição que surge é morto. Então, a Colômbia, a gente vai ter uma maioria de direita que não vai ter um candidato para votar, porque as Farc se institucionalizaram de tal forma no governo Petro, de que qualquer candidatura de direita vai ser barrada na bala. Então, a Colômbia eu dou por perdido. Mas o Peru é onde você vai ter o campo de batalha em que você vai medir a força da direita. Ainda é uma situação volátil lá, você não tem candidatos bem estabelecidos, e o Peru ele é notoriamente conhecido por ser imprevisível, mas eu estimo que a direita deve ganhar no Peru em alguma candidatura que vá surgir ao largo ali de fevereiro, março do ano que vem e se consolidar pouco antes do período eleitoral. Isso já vai dar um indício de que não é um voo de galinha. E a gente já tem indícios de que não se trata de um voo de galinha, com a vitória do Milei nas eleições parlamentares que houve na Argentina, mais cedo esse ano, em outubro. Poucas pessoas estão levando em consideração a dimensão da vitória que o Milei teve. Milei se tornou maioria na Câmara e no Senado argentino. Hoje, o único partido com quem a coligação La Libertad Avança tem que dialogar é o PRO, que é um partido de centro-direita ligado ao macrismo. Mas o Milei ele consolidou forças na Argentina de tal maneira que eu acho extremamente improvável que ele não se reeleja à reeleição. Então nós estamos falando de que basicamente a Argentina vai ter mais 5 anos de governo Milei, governo de direita. Aqui no Chile, o Cast vai ter 4 anos, que eu acredito que vão ser 4 anos estáveis, no sentido de maioria parlamentar. Dificilmente a vitória dele vai ser contestada.
E ocorrendo isso, o cenário natural é que o Johannes Kaiser, que é uma opção um pouco mais libertária do que o José Antônio Cast, porém igualmente de direita, igualmente conservador, se consolide e seja o sucessor natural do governo Cast. Então a gente está falando de uma perspectiva de possivelmente 8 anos de direita em Chile, mais 6 anos de direita na Argentina, e no Paraguai eu não preciso nem dizer, a esquerda no Paraguai deixou de existir na última eleição, foi algo desestruturante, o que quer dizer que o Paraguai também deve manter estável na direita. Os locais onde há alguma contestação às vitórias recentes da direita são na Bolívia, que é notoriamente instável, e aonde o governo Morales instrumentalizou tanto os meios da sociedade que um governo de direita tem dificuldade de se manter no governo, mesmo tendo maioria parlamentar. Foi o que aconteceu, por exemplo, na última vez que a gente teve um governo de direita no Chile não, na Bolívia, com a Janete Áñez. Basicamente, ela não conseguiu seguir o seu governo até o final. E no Uruguai, a esquerda tenta se recompor, mas ainda de maneira incipiente. Eu acredito que nessa próxima década, onde a esquerda pode voltar ao poder, é Bolívia e Uruguai. A tendência para o Chile e para a Argentina é uma consolidação de um projeto de direita. E acontecendo isso, são 2 reflexos no Brasil. A nossa direita sai ideologicamente fortalecida pelo bom exemplo. 2, o Brasil economicamente sai extremamente prejudicado, porque um Chile economicamente forte e uma Argentina economicamente forte são basicamente maus sinais para um agro brasileiro cada vez mais danificado pelas políticas de esquerda e cada vez mais concorrendo em termos desiguais nas exportações para a Europa e Estados Unidos. Rodrigo, e uma última questão. A gente vem falando sobre essa divisão esquerda e direita, em especial na América do Sul. Já estão falando em meio a meio, enfim. Mas a gente pode cravar que é uma direita ou uma direita daquele teatro das tesouras que a gente aprendeu do PT e PSDB? A gente, de fato, constrói uma direita conservadora, com esse viés liberal, como o Milei libertário, enfim. O que a gente tem nesse cenário? É uma direita que a gente pode acreditar, de fato? É uma direita de verdade. É uma direita sólida, ideologicamente estável. E eu falo isso, nessas últimas 72 horas, a América Latina mudou de uma forma que poucas pessoas compreenderam, mas que vai ser chave no entendimento da história da década nesse continente. Nas últimas 72 horas, o Brasil foi basicamente entregue à ditadura pelo establishment americano. Poucas pessoas perceberam isso, mas basicamente Trump ele foi utilizado pelo establishment americano, utilizado pelo Marco Rubio e os Rhinos, que são os históricos republicanos apenas de nome, para fazer um acordo com a esquerda brasileira. Ao fazer isso, em contrariedade, por exemplo, à doutrina do Steve Bannon, em contrariedade à doutrina do Scott Bennenson, que queriam manter o Brasil como campo de disputa entre a direita e a esquerda, que queriam auxiliar no projeto de denunciar a ditadura brasileira, de denunciar os crimes contra direitos humanos no Brasil. No momento em que os Estados Unidos fez esse recuo histórico, que é equivalente a 1956 na Hungria, e com a vitória agora do José Antônio Cast no Chile, a sensação que se tem é de que se criou um muro entre uma América do Sul livre e uma América do Sul condenada ao socialismo e às ditaduras. As imagens disso estão na internet, as pessoas estão fazendo as imagens disso olhando somente para o resultado eleitoral de ontem. Mas não é isso, senhores. O que houve essa semana no Brasil foi equivalente a 1956 na Hungria, quando os Estados Unidos traíram a revolução do povo húngaro contra os soviéticos. E para fazer um acordo de acomodação entregaram um país que era a chave na disputa pela Europa. O Brasil é isso hoje na América Latina. O Brasil hoje é o campo de conflito. A Venezuela não vai deixar de ser uma ditadura de esquerda, a não ser que haja uma invasão. A Colômbia não vai deixar de ser um governo alinhado às ditaduras de esquerda sem que haja um processo revolucionário. Nada vai acontecer
na Nicarágua, nada vai acontecer em Cuba. Aonde a esquerda pode perder poder efetivo na América Latina é no Brasil. O Brasil é o campo de disputa. Nesse exato momento, nós somos a Berlim da Guerra Fria. Nós somos o campo de batalha. E, lamentavelmente, a gente teve uma derrota histórica, há 72 horas atrás, quando houve a retirada do nome do Alexandre de Moraes da lista Magnitsky, e isso foi uma traição histórica do Estado americano contra o povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de situação nos Estados Unidos não costuma se consolidar em longo prazo. O erro de 1956 para os Estados Unidos custou quase 30 anos de Guerra Fria. O erro que eles tiveram do Brasil há 72 horas atrás pode custar alguns anos, não sei quanto tempo, mas forças políticas dentro dos Estados Unidos já estão se reorientando para tentar lidar com o dano que eles causaram à liberdade nessa semana. E agora o cenário de um Chile solidamente de direita, uma Argentina solidamente de direita e uma América do Sul que se divide ideologicamente em uma linha sólida, perceptível, vai gerar uma nova guerra fria cultural. Não uma guerra fria de armas. Não vai ter conflito bélico na América Latina, a não ser que haja uma intervenção na Venezuela. Mas aí a gente vai ter um conflito cultural entre uma América Latina fundada na liberdade econômica e na liberdade de expressão e uma América Latina fundada nas ideias totalitárias de restringir discurso e controlar a economia. Rodrigo, o Brasil, ano que vem, é o campo de batalha. Obrigado, Rodrigo. Perdão te interromper. Te agradeço muito ter passado por aqui ao longo da jornada, né? Desde a vitória, aliás, desde a ida para o segundo turno, para a segunda volta de Kast, né, até aqui, e agora celebrando a vitória desse querido, né, o Bolsonaro chileno, José Antônio Kast, agora sim é o novo presidente eleito no Chile, aliás, com uma eleição jamais vista na história. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, a você, ao teu xará, né, que sempre vai intermediando as nossas conversas, para que a gente pudesse ter você aqui com tanta informação importante. Aqui é a tua casa, irmão. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. Grande abraço pelo convite, um grande abraço ao Rodrigo Rocha, que também estava comigo aqui em Santiago acompanhando as eleições, e até peço perdão por ter me estendido na conversa sobre o conflito ideológico latino-americano, mas como historiador eu não podia deixar de falá-lo. Um grande abraço e continue o excelente trabalho jornalístico. Acho que você tem que voltar aqui para a gente aprofundar essa conversa, Rodrigo. Até a próxima. A hora que vocês quiserem. Vai acontecer em breve. Um abraço.